Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Esse é um episódio da Empresa com Propósito. Meu nome é Guilherme Guimarães. Eu sou o Gabriel Robilotti. E hoje, episódio número 21. O que a gente vai falar hoje, Gabi? Resolvendo problemas de gente. Resolvendo problemas com gente. Gente é uma dificuldade tua aí? Tá difícil atrair, engajar e reter gente certa e gente boa aí pro teu negócio? Tá cada vez mais difícil, né? Gerir pessoas, né? Ou liderar pessoas, né? A gente não gere pessoas, a gente lidera pessoas. Então, o episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de a gente começar, recados importantes aqui. Se você acompanha a gente, ainda não segue a gente nos nossos canais, já se inscreve aí. Primeiro pedido que eu queria fazer para você, tá? E se você é empresário, se você está em rápido crescimento, se você é líder, RH, está com muitos problemas com gente aí dentro da tua empresa, eu vou deixar um QR Code aqui, se você estiver assistindo no YouTube, ao vivo aqui comigo no YouTube, tá? Eu vou deixar um QR Code para um diagnóstico. Vou te dar um presente que é um diagnóstico gratuito, onde a nossa empresa, meu melhor time de especialistas vai fazer um diagnóstico, tirar uma fotografia, traçar um plano do que falta para você resolver e minimizar os problemas com gente aí dentro das tuas empresas para sustentar o rápido crescimento dos teus negócios. Se você estiver pelo podcast ou pelo Spotify, o link vai estar aí na descrição desse episódio. Confere, Gabi? Boa, sim. Beleza, vamos lá. Então, o episódio de hoje, como resolver os problemas com gente. O que a gente tem para hoje aí, Vamos embora então. Então a gente vai fazer um bate-pronto aqui, perguntas e respostas, dos maiores problemas dos empresários e líderes quando o assunto é gente. Vamos lá. O que você faria para resolver o problema das pessoas que estão com baixa motivação na operação? Cara, motivação, o nome já fala, né? Motivação é muito diferente de engajamento. Motivação, o nome já fala, é o motivo interno que eu tenho para a ação. Se eu não tenho um motivo para agir, eu não vou agir. Então, liderança não é um torneio de simpatia, não é um torneio de motivação. A gente não motiva ninguém. São as pessoas que se automotivam. Falta de motivação, o reflexo é falta de conexão, o reflexo é falta de envolvimento, o reflexo é falta de engajamento, vem por consequência. Então, não é motivação. Nosso papel como empresário, como líder, não é ficar motivando as pessoas. Né? Ninguém se motiva com algo que ele não acredita, com algo que ele não vê valor, com algo que ele não vê contribuição positiva, impacto positivo no mundo. Então, se a gente como empresário, como líder, não souber vender muito bem nossa cultura, nosso jeitão, nosso propósito, o impacto positivo que eu gero para a sociedade com aquele negócio, com aquela empresa, vender muito bem meus valores, vender muito bem minha visão, meu sonho grande, foi assim que Jesus Cristo arrastou e move multidões até hoje, através de suas visões, crenças, missões de mundo. Né? Foi assim que Hitler moveu multidões até hoje, o movimento do nazismo, um movimento gigantesco através de suas visões do mundo. Então, assim, os líderes que mais inspiram pessoas não são líderes motivadores. Ninguém gosta de líder motivador. Motivação é instantâneo, é igual a clima organizacional. Faço alguma ação boa na empresa, o clima na hora aumenta, a motivação na hora aumenta, mas depois ela cai. Cultura é mais profundo. Engajamento é uma coisa mais profunda, é uma conexão mais emocional que as pessoas têm. Então, o lance não é um jogo racional, o lance é um jogo mais emocional. Então, não adianta eu ficar vendendo salário, benefício, achando que as pessoas vão se motivar. É uma motivação instantânea e rápida de curto prazo, mas o jogo não é de curto prazo. Empreendedorismo não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Então, eu preciso trazer inspiração e motivação e engajamento mais de longo prazo e eu só faço isso com conexão emocional. Isso tem muita relação com cultura organizacional. Boa. E, cara, quando o colaborador está com baixa entrega, o que a gente faz com ele? Como que a gente resolve? Baixa entrega, das duas, uma. Ou ele se ele for a pessoa certa, isso é menos crítico. Tá? O que é a pessoa certa? É uma pessoa que tem aderência com a tua cultura, ele tem comportamentos alinhados. Se ele for a pessoa certa, menos mal. Ele pode estar sentado na cadeira errada. Então, eu posso trocar ele de função, ele vai lá e volta a performar. Ou o tamanho do desafio que a gente entregou para ele está muito acima da habilidade que ele tem. E aí o meu papel como líder é aumentar a habilidade dele, treinar, desenvolver, capacitar ele para ele conseguir entregar. Sempre que a gente tem esse dilema entre aumentar o desafio e abaixar
entre abaixar o desafio e aumentar a habilidade, sempre eu vou e gosto de ir para aumentar a habilidade, nunca abaixar o desafio. Agora, se ele não entrega resultado e também não está alinhado com a aderência e o fit cultural e o comportamento, cara, aí esse cara é promovido para o mercado. Eu dou a possibilidade dele ser feliz em outro lugar, porque ele não vai ser feliz ali dentro. Então só tem essas duas opções. Ou eu troco ele de função para ele começar a performar, ou eu desenvolvo ele e aumento a habilidade dele para ele começar a performar. Mas se o lance for comportamental, baixo resultado e baixo engajamento, baixa energia, tristeza mais emocional, talvez ele não conseguiu se conectar com a nossa cultura. Se não é isso, aí é melhor desligar. Se ele está passando por um momento difícil na vida dele, aí eu acho que tem chance. Aí eu acho que a gente voltar a entender também, a gente tá do lado dele, suportar ele nessa fase, né? Todo mundo tem seus altos e baixos. Depois ele vai ver, cara, essa empresa também me ajuda e está preocupada com o meu crescimento, está preocupada com o meu desenvolvimento, tá comigo nas situações boas e ruins, ela também vai começar a se engajar muito mais ali na ponta quando ela passar por esse momento dela difícil. Boa, maravilha. E agora, quando os times estão brigando entre si, o marketing brigando com as vendas, com a entrega, como que a gente resolve os conflitos internos? Cara, isso me soa, né, como metas conflitantes. A gente tem que ter muito cuidado no estabelecimento de metas, se eu não estou trazendo metas que gerem conflitos entre a nossa própria empresa. A meta ela tem que ser da empresa, não do time ou não do indivíduo. No momento que a meta do indivíduo começa a conflitar com a meta da outra área, do outro time, aí a gente tem um problema. Que aí isso é uma falha de gestão que a gente, como gestor e líder empresário, tem que solucionar, né? Ou entender, por outro lado, o que é esse conflito. Esse conflito é em relação a isso? Sim, isso é mais fácil de resolver. Não, porque as pessoas têm comportamentos diferentes e têm, né, valores diferentes. Aí é um problema, você está tendo um choque cultural, você está tendo culturas de silos dentro da tua empresa. Cada cultura é uma, cada cultura acha uma coisa. Ou no terceiro ponto é porque você não está tendo um planejamento estratégico. O planejamento está vindo de baixo para cima. Cada área está fazendo o seu e eles são diferentes. Tem que vir um planejamento de cima para baixo. Se está tendo um conflito, cara, tem alguma coisa errada, né? É o poste fazendo xixi no cachorro e não o contrário. Né? Então, a maioria das vezes existem esses conflitos porque tem alguma falha de planejamento, de estratégia, de gestão, né, dele, ou de cultura. Culturas de silos diferentes, tem pessoas completamente diferentes, com culturas diferentes, que valorizam coisas diferentes. E aí, quando eu tenho isso, é o remédio certo para o fracasso. Boa. E quando tem na empresa um líder que não sabe delegar, né? Eu acho que isso vai mais essa dica mais para o dono. O que ele faz com o líder que não sabe delegar de forma correta? Cara, o líder que não sabe delegar, ele vai ter muito erro, muito retrabalho, ele vai ser centralizador, né? Ele vai ter aquela desculpa de que, putz, é o sabotador nosso, né? Eu não vou delegar porque é mais fácil fazer, porque se eu fizer vai ser mais rápido, porque o fulano não sabe fazer, eu vou fazer. Mas isso só vai trazer essas lideranças numa pegada mais operacional, né? Um líder que não sabe delegar e que é centralizador, ele é muito caro para a empresa. Então, é uma das decisões mais difíceis que eu tenho como líder, tá? Promover alguém para um cargo de liderança. Na maioria das vezes eu perco um excelente técnico e ganho um péssimo líder. Eu não tenho como despromover essa pessoa mais, é dali para a rua. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da promoção, porque eu tenho que entender, esse cara sendo promovido, ele tem capacidade e potencial de ser um líder, ele está pronto para o cargo de liderança, eu posso queimar essa pessoa, eu posso queimar a largada dessa pessoa se eu fizer isso. Não é só porque ele é muito bom tecnicamente e a próximo nível dele não tem outro nível para ele subir, ele tem que ser líder, não necessariamente. Eu posso aumentar o salário dele, aumentar o desafio dele, criar um novo cargo para ele. Ele vai estar sentado na mesma cadeira, sendo com um novo cargo. Mas subir essa pessoa para líder sem delegar, ele vai ser muito caro para isso. O papel do líder não é fazer. Se ele não delega, o que vai acontecer? Ele vai assumir para ele. Se ele assume para ele, ele vai ficar sem tempo. Se ele fica sem tempo, a empresa não cresce. Ou a área dele não cresce. E o pior, o time dele não se desenvolve. Isso é o pior de tudo. E a gente, como líder centralizador, a gente tem um monte de funcionário bebê dentro da empresa.
que não se desenvolve, que não assume responsabilidade, que só chora e faz cocô o dia todo. Isso é muito ruim, é muito caro para a empresa. Então, o papel do líder é saber delegar. Mas não é delargar, é delegar. Uma delegação com instrução, não é delegação sem instrução. Isso aí é o delargar. E eu principalmente saber gerir e acompanhar. Não adianta eu delegar e não cobrar, e não acompanhar, e não fazer follow-up, não acompanhar, não fazer gestão. Porque aí a outra pessoa também não vai entregar e está tudo bem. E não vai dar certo o negócio. Entendeu? Boa. E o líder, muitas vezes o líder repara que tem pessoas que já estão na porta com as malas feitas para ir embora, está forçando a saída. O que você considera de essencial para o líder fazer com esse colaborador? Traz ele para dentro de novo, tenta entender o que está acontecendo, considerando que é um cara bom, né? Ou deixa ele sair mesmo e contrata outro, enfim. Eu acho que assim, a gente perder pessoas que são muito bons comportamentalmente, entregam resultado e tem fit cultural, esse cara é o único cara que eu não deveria perder. Então a gente tem que fazer essa avaliação. Cara, se eu tivesse que recontratar essa pessoa, eu recontrataria, cara. Se sim, vai atrás. Tenta, né? Tenta recuperar essa pessoa. É muito ruim eu perder uma pessoa que eu não gostaria de perder. Isso é um sintoma e é um sinal de que tem alguma coisa errada dentro da minha empresa. Principalmente dentro da gestão ou dentro da liderança. Tá? Mas se eu estou perdendo uma pessoa que eu não faria questão, que eu não recontrataria de novo e que ela não tem aderência com a nossa cultura, talvez ela foi tarde demais. Ela deveria ter ido muito antes. Tá? Boa. E agora ao contrário, né? Às vezes tem um cara muito bom que ele quer ficar na empresa, mas ele atrasa, entrega as coisas mal feitas. Mas é um cara bom, um cara esforçado, mas não tá com a qualidade tão legal. O que a gente faz com ele? Esforçado é uma coisa, competente é outra, né? Eu acho que vai muito da cultura da tua empresa. Se a tua cultura é de responsabilidade, tu valoriza a responsabilidade e comprometimento. Isso é um dos valores da tua empresa, da tua companhia. E a pessoa não é responsável e dá vários sinais de não comprometimento ou não responsabilidade, você deixar essa pessoa e não fazer nada, qual é a mensagem que você passa em relação à cultura da tua empresa para os demais? É que esse valor de responsabilidade e cultura não vale de nada na tua empresa. Então, o momento que eu crio cultura dentro da minha empresa, isso torna uma responsabilidade minha como líder, como empresário muito forte. Eu vou ter que tomar decisões, às vezes, duras, difíceis, né? Não convencionais, né? Que tem que ter coragem, estômago para tomar essas decisões. Porque se eu não tomo, eu enfraqueço minha cultura. Se eu tomo, eu fortaleço. Cultura forte requer uma liderança forte. Cultura forte não tolera líder fraco, liderança fraca. Então, no momento que tem que ter muita ligação isso. A melhor forma de responder isso é, cara, tem que ter muita ligação com a cultura da empresa. Na minha empresa, a gente tem um valor de liberdade com responsabilidade. As pessoas que não têm responsabilidade, elas não ficam na minha empresa, elas vão sair em algum momento. Se elas não entregam, elas vão sair. A gente tem um valor de, cara, mentalidade de crescimento, de resultado. Se a pessoa não entrega, não bate meta, não bate resultado, não se desenvolve, não tem responsabilidade, ela não vai sair. Por mais esforçada que ela seja, ela não fica. Boa, legal. E o líder que está tendo um momento de baixa? Veio batendo meta, teve um momento de baixa. Como ele recupera, às vezes, essa motivação do time? Como que ele recupera os ânimos? O que você daria uma dica aí? Cara, eu acho que volta pro lance da cultura, né? Qual que é a cultura do nosso negócio? É uma cultura de quê? De responsabilidade, uma cultura de desenvolvimento, uma cultura de resultado, cara, uma cultura de gratidão, de otimismo. Cara, vamos levantar e vamos reestruturar a meta. Eu acho que contra meta não existe sorte, né? Eu acho que tem a meta. Você tem que ter muita clareza e fazer gestão com o dedo no pulso, ter um plano muito claro e ter uma execução mais clara e mais fiel ainda. Então, e se a gente quer bater meta, time que bate meta, time que valoriza o resultado, faz gestão com o dedo no pulso. Então, eu vou avaliar dia a dia o resultado daquela ação que eu estou tomando, vou medir e vejo que eu não estou batendo. Então, é o momento de eu trocar, é o momento de eu virar. Talvez eu analisei o problema pela ótica errada, pela visão errada, eu identifiquei a causa errada.
Então, se eu tenho uma cultura de resultado e tô focado nisso, e tô vendo isso, e tem um time que, né, que quer bater meta, ele tá olhando para isso todos os dias. Então, a gente vai ter 22 oportunidades ao longo do mês, são 22 dias úteis para poder corrigir esse negócio. Entende? Então, aí mais uma vez, a empresa ela é reflexo do dono. Líder desanimado e líder que não bate meta, né? Minha definição de liderança é líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Quem não bate meta não é líder. Quem não bate meta com o time também não é líder. E a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do líder. Líder sem energia vai ter uma empresa sem energia. Líder que não entrega vai ter uma empresa que não entrega. Líder que não é comprometido não vai ter um time comprometido. Então, ela é espelho do líder e espelho do dono. 70% do engajamento do time é diretamente relacionado com seu líder direto. Então, se meu time não está entregando, eu tenho que rever a minha liderança, eu tenho que rever a minha gestão, eu tenho que rever as minhas metas, eu tenho que rever meu time. Será que eu estou com o time certo? Às vezes não adianta, às vezes eu estou com o time errado, às vezes eu estou contratando errado, às vezes eu estou com as metas erradas, ou às vezes eu estou criando um plano errado, ou às vezes eu não estou fazendo gestão, e aí eu crio um plano, o plano está bom, mas meu time não executa, eu não estou fazendo gestão, e eu não sei se meu time está fazendo. Então tem dezenas de possibilidades aqui no jogo, que daria talvez um outro podcast só para falar sobre isso. Boa, acho que em resumo é isso, hein, Gui? A gente resumiu bem ali alguns dos principais problemas de gente. Se a gente fosse colocar todos, ia ficar pelo menos ali uma temporada inteira de podcast. Então é isso. Boa! Episódio número 21, como resolver seus problemas com gente. A gente trouxe principais dúvidas, né, de caixinhas de perguntas que a gente tem, de DM, de pessoas, de comentários que a gente recebe. E se você também tem essa dor, está com muito problema com gente, eu quero te fazer um convite, né, para fazer um diagnóstico com o meu time, para entender, tirar uma fotografia do estado atual do teu negócio e traçar um plano do que é que falta para você resolver, acabar de uma vez por todas ou até minimizar os teus problemas com gente. Vou deixar um QR Code aqui na tela, caso você esteja assistindo pelos nossos canais de áudio, né, podcast, Spotify. Na descrição deste episódio também vai estar lá um link. Você acessa esse link, preenche o teu diagnóstico, uma aplicação para você concorrer a um diagnóstico. E esse é um presente nosso da Empresa com Propósito para você chegar até o fim deste episódio número 21, como resolver seus problemas com gente. A gente se vê no próximo episódio.